Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação desse projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 144 do nosso curso Matemática Básica e hoje nós vamos começar a estudar a função exponencial. Até a aula passada nós estávamos aí estudando a função modular e hoje nós vamos entrar neste novo tipo de função aí. Bom, antes de nós falarmos da função exponencial, pessoal, como a função exponencial ela tem a ver aí com a potenciação, gostaria de fazer uma breve revisão da potenciação. Mas nós já temos neste canal, uma playlist específica sobre potenciação. A primeira playlist do canal, inclusive, que são das primeiras aulas que nós começamos o curso, não estão com a mesma qualidade visual e de áudio que nós temos atualmente, né? Está um pouquinho melhor, mas eu acredito que ela vai ser de grande valia, essa playlist sobre potenciação. E também a aula 12 da nossa playlist de radiciação. Esta aula também nós trabalhamos alguns conceitos aqui que nós vamos falar hoje aqui. Bom, primeira coisa, pessoal, primeiro eu gostaria de comentar aqui o seguinte: a potenciação para expoentes reais quaisquer. Justamente na aula 12 nós trabalhamos isso aqui, né, de uma maneira principalmente focando aí nos racionais, né? Bom, por que isso, pessoal? Porque nós definimos a potenciação nas nossas aulas iniciais do curso como da seguinte forma, né? Nós temos a elevado a n, em que este a ele é chamado de base e esse n é chamado de expoente. E nós definimos a potenciação como a elevado a n como sendo o produto a vezes a vezes a n vezes, né? Em que esse n é um inteiro positivo, tá ok? Então aqui nós temos os positivos, né? Os inteiros positivos. E o A é um real qualquer. Então nós definimos assim. Agora, o que acontece se nós tomamos o n igual a zero, né? Aí quando n é igual a zero, nós definimos a elevado a zero como sendo igual a 1, né? Mas aí a condição é que o A seja diferente de zero. Então A pertence aos reais com a estrela aqui, né, com o asterisco, que aí nós eliminamos o zero, justamente porque, devido a essa observação, nós não definimos zero elevado a zero, né? Lembrando que tudo isso nós falamos naquelas aulas de potenciação. E aí, quando este n é negativo, né, o n pertence aos negativos, aqui os inteiros negativos, ó, aqui estão os negativos, né? Aí nós definimos da seguinte forma: a elevado a n, né? Claro que o a também tem que ser diferente de zero, porque nós temos que fazer essa definição aqui, né? E o a vai aparecer no denominador, por isso que nós temos que assumir aqui que o a seja diferente de zero, né? Então, quando n é negativo, a elevado a n é definido como 1 sobre a elevado a menos n. Note que quando n é negativo, o menos n se torna positivo. Portanto, quando nós fazemos 1 sobre a elevado a menos n, aqui nós temos uma potência dentro desta situação aqui, que é um expoente positivo, né? Porque se o n é negativo, o menos n é positivo, tá? Então nós definimos quando a potência é negativa dessa forma. Nós já usamos em algumas outras situações do nosso curso, né, esse conhecimento aqui. Mas enfim, o fato é que naquelas aulas iniciais nós definimos a princípio apenas para o n inteiro, né? Ou seja, positivo aqui, negativo ou zero aqui, enfim, apenas para os números inteiros. E com base nisso nós trabalhamos com todas as propriedades, né? Potência, produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Potência do produto é o produto das potências, né? Então nós distribuímos, né, esse expoente em relação aos dois termos aí, né? Potência de um quociente, potência de uma razão, é a razão distribuindo aqui o mesmo expoente, tá ok? Nós distribuímos o mesmo expoente. E a potência, quando o expoente é racional, né, fica o quê? A elevado a m sobre n é a raiz enésima de a elevado a m, ou seja, o denominador aqui do expoente passa a ser o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando, tá ok? Então nós vimos, aqui nós temos algumas condições aqui para a validade dessas propriedades, por exemplo, este b aqui ele deve ser diferente de zero, enfim, nós temos algumas condições para nós enquadrarmos aqui nestas situações, mas eu não coloquei as condições aqui para nós não poluirmos muito aqui o quadro, né? Mas elas vão acabar indiretamente aparecendo aí
nos exercícios, nas resoluções que nós vamos ter que fazer, tá bom? Enfim, essa propriedade P6 aqui, em particular, nós trabalhamos aí na nossa aula 12, né, que nós dividimos em duas partes do nosso curso, né, de matemática básica, que faz parte aí da playlist de radiciação que eu já comentei com vocês agora há pouco. E nesta aula 12, nós aproveitamos essa propriedade, em particular, para argumentar o seguinte, argumentar que estas propriedades aqui, elas valem também quando este mn, né, quando esses valores do expoente, quando eles não são necessariamente inteiros, mas quando eles são racionais, quando eles são frações, né? Então, quando eles são frações, nós também argumentamos o porquê da validade dessas propriedades. Isso nós mostramos, tá ok? Então, por exemplo, aqui se nós tivermos o m igual a 1/3, por exemplo, e o n igual a 2/5, né? Então nós podemos também fazer a elevado a 1/3 vezes a elevado a 2/5, a elevado a 1/3 mais 2/5. Ou seja, nós podemos aplicar essa propriedade também quando os expoentes são racionais, tá ok? Agora, naquela aula 12 também, eu comentei que essas propriedades também são válidas quando os expoentes, não apenas quando eles são racionais, ou eventualmente inteiros, né? Lembrando que os inteiros também são racionais, não é isso? Mas eu comentei que essas propriedades são válidas também para os irracionais, ok? Mas a demonstração, a argumentação disso, ela exige um conteúdo que nós não vamos trabalhar aqui num curso de matemática básica, né? Essencialmente, ela vai exigir os conceitos de cálculo, né? E nós temos o conceito de limite, né? Então nós vamos ter que enxergar aí um irracional qualquer, né? Um real qualquer, que vai poder ser inclusive um irracional, como limite de uma sequência de racionais, né? Nós vamos ter que utilizar esse fato aí. E aí, a partir das propriedades de limites que nós estudamos apenas na faculdade, nós vamos conseguir argumentar essas propriedades também, a validade delas, né? Para irracionais. O resumo aqui é o seguinte, essas propriedades, pessoal, elas valem para m e n reais quaisquer. Claro que existem condições aqui, eventualmente que seja diferente de zero, enfim, algumas situações desse tipo aqui, mas que cada caso vai acabar mostrando pra gente, tá? Mas o fato é que essas propriedades, elas se estendem para os expoentes reais arbitrários, tá ok? Então isso é o ponto que eu gostaria de frisar nesta nossa revisão, porque agora quando nós trabalharmos com a função exponencial, nós vamos ter que assumir aí que o expoente vai ser um real qualquer, tá ok? Ele vai estar dentro de um domínio, e esse domínio vai estar dentro aí dos reais, tá ok? Então, nós vamos ter que permitir aí que o expoente seja um real arbitrário. Bom, turma, aqui está então o assunto propriamente da aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar aí basicamente com os gráficos, né? Nós vamos entender como é que são os gráficos das funções exponenciais, de uma maneira bastante simplificada. Nós vamos entender como é que são esses gráficos, tá ok? Diferentemente das funções anteriores que nós trabalhamos, né? A função do primeiro grau, a função do segundo grau, a própria função modular, nós acabamos estudando o gráfico somente no final. No caso da função exponencial, nós vamos começar estudando o gráfico e a partir daí nós vamos acabar desenvolvendo aí o restante do conteúdo. Tá? Porque realmente é simples o estudo do gráfico da função exponencial. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, aqui eu defini a função f com domínio e contradomínios reais, né? E o que é uma função exponencial, né? Ora, é uma função na qual a incógnita está no nosso expoente, né? Então essa função associa a cada x o valor a elevado a x, né? Esta aqui, pessoal, é a forma geral, tá ok? Nós vamos poder ter as transformações de funções que nós já vimos aí em aulas anteriores, né? Já vou colocar alguns exemplos para vocês entenderem como é que seriam outras formas de nós apresentarmos uma função exponencial, mas, enfim, basicamente o que acontece? A função exponencial é aquela em que nós temos a incógnita no expoente, né? E aí nós temos uma divisão em dois casos aí. Quando a nossa base, né? Então este A aqui é a nossa base, né? Quando a base ela está entre 0 e 1, né? Ela é estritamente maior do que 0 e menor do que 1, nós temos uma situação. E quando a base é maior do que 1, nós temos outra situação. Bom, vocês podem se perguntar, né? Mas o que acontece então quando a base ela é exatamente igual a 1, né? Bom, quando ela é exatamente igual a 1,
nós acabamos não estudando na função exponencial. Por quê? Porque aí nós reduzimos a um caso trivial. Né? Por quê? Porque quando a base é 1, 1 elevado a qualquer expoente, ele é sempre 1. Né? Inclusive 1 elevado a 0, ele é sempre 1. Então aí nós vamos ter a função que associa a todo x o valor 1. Né? Então quando a base é 1, nós temos a função constante igual a 1, né? Cujo gráfico nós já conhecemos. Né? Uma função constante que associa 1 a todo valor. Vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando aí pelo 1, né? Cortando o eixo y no 1. E o caso em que o a, que é a nossa base, ela é menor do que 0, né? E esse caso em que a base é menor do que 0, pessoal, ele não é trabalhado porque aí não são todos os expoentes que nós vamos poder trabalhar. E nós queremos que o nosso domínio possa variar aí, né? Por todos os reais. Se nós admitirmos que a base possa ser menor, aí vão surgir casos de alguns expoentes dentro dos reais em que, quando nós fizermos o valor da nossa base, né, que é menor do que 0, por exemplo, aí quando nós fizermos um valor menor do que 0 elevado a certos expoentes, nós corremos o risco de termos como resultado um valor que não estará nos reais. Então, vai dar problema nessa função aqui. Para dar um exemplo para vocês, né, vamos imaginar que o nosso a é igual a menos 1, né? Um caso bem simples aí, né? O a é igual a menos 1. Se nós fizermos menos 1 ao quadrado, por exemplo, isso não tem problema, menos 1 ao quadrado é 1. Né? Menos 1 elevado a menos 3, por exemplo, também não tem problema. Né? Ora, isso é 1 sobre menos 1 ao cubo, né? E isso é 1 sobre menos 1, que é menos 1. Então também não deu problema. Né? Então, a princípio, parece que está funcionando. No entanto, o que acontece, pessoal, se nós tivermos menos 1 elevado a meio, por exemplo? Olha, eu posso ter menos 1 elevado a meio? Bom, se eu permitir que o nosso domínio seja visto aí como todos os reais, eu posso sim ter um expoente igual a meio. E aí, de acordo com aquela propriedade da potência com expoente racional, embora nós tenhamos definido aquela propriedade somente para a positivo, né? Quando nós tivermos menos 1 elevado a meio, nós teríamos, se nós estendermos aquela propriedade, nós teríamos a raiz quadrada de menos 1. Ora, mas a raiz quadrada de menos 1, né? Qual é o número que ao quadrado resulta menos 1? Né? Veja, esse não é um número real. Né? É um número pertencente a um outro conjunto numérico que nós vamos estudar bem para frente no nosso curso, que é o conjunto dos números complexos. Então, esse número ele fura no fato dele pertencer aqui, dele estar contido nos reais, né? Quer dizer, quando eu calcular o a elevado a x, eu quero que esse a elevado a x esteja nos reais. E aí, quando eu trabalho com uma base negativa, eu corro esse risco de cair em números que não pertencem aos reais. Né? Então, ocorre esse tipo de problema. E em outros casos, aqui eu só exemplifiquei um caso em que dá problema, né? Mas, via de regra, quando nós trabalhamos com a base negativa, nós corremos esse risco aqui. Então, a ideia é nós trabalharmos com as funções reais, tá ok? Reais, funções reais, de valores reais, tá ok? Isso é que nós trabalhamos no nosso curso de matemática básica, tá ok? No ensino médio nós não vemos funções que associam, que vão dos reais em eventualmente conjuntos que não são números reais, tá ok? Nós vamos estudar somente ensino mais avançado aí, tá? Mas enfim, é por isso que nós não permitimos que a nossa base seja menor do que 0. Bom, pessoal, feitas essas considerações, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Que funções, por exemplo, que nós podemos ter aí como funções exponenciais? Bom, um exemplo bem básico, né? 2 elevado a x, por exemplo. Ora, 2 elevado a x está dentro dessa situação aqui. Temos a base, 2 maior do que 1. Isso é uma função exponencial. A cada x, nós associamos 2 elevado a x. O grande detalhe aqui é que nós não associamos apenas aos valores de x inteiros, né? Ou eventualmente racionais, mas a todos os reais. Então acaba que vai dar um gráfico aí, uma curva contínua, né? Que nós já vamos estudar o formato logo mais. Outro exemplo aqui. F de x igual a 1/3 elevado a x. Né? Ora, 1/3 elevado a x. Agora nós temos essa situação aqui. Nós temos a base entre 0 e 1, né? 1/3 elevado a x. Agora, como eu falei para vocês, isso aqui é só a forma geral. Nós podemos ter uma situação desse tipo. 2 vezes 5 elevado a x menos 4. Né?
Isso aqui também vai ser uma função exponencial aí, né? Mas nós vamos ter que trabalhar com os conceitos de transformações e funções que nós já estudamos aí, né? Porque nós estamos pegando a função exponencial básica 5 elevado a x, estamos multiplicando por 2, então isso está alongando o gráfico, né? Em relação à parte y. Esse menos 4 está transladando, enfim, todas aquelas transformações que nós estudamos aí. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui, pessoal, nós temos a base menor do que 1, né? 0,4, e em vez de x aqui eu coloquei x sobre 3. Né? Nós temos também aqui uma função exponencial, mas aí nós estamos transformando o x, né? Nós estamos multiplicando por esse 1/3 aqui. Então também é possível, nós temos situações desse tipo. E várias outras, pessoal, dentro do que nós estudamos de transformações. Mas hoje, em particular, nós vamos trabalhar apenas com 2 gráficos básicos, como os destas duas funções aqui. Um para base maior do que 1 e um para base entre 0 e 1. E nós estudarmos como é que é o gráfico em cada caso, ok? Quando a base é maior do que 1 e quando ela é entre 0 e 1. Bom, turma, vamos começar aí analisando o gráfico dessa função aqui, a função f de x igual a 2 elevado a x. O domínio contra domínio, como nós acabamos de ver, é os números reais aí, tá? Então o nosso a, que é a base, ela é igual a 2, que é maior do que 1. Então vamos analisar o que vai acontecer nesse caso aqui. Bom, para isso, pessoal, para nós analisarmos o formato de um gráfico, uma das técnicas que nós costumamos utilizar aí bastante no ensino básico aí, é a construção de uma tabela, tá? Vamos construir a tabela com esses valores aqui. Eu tomei apenas valores inteiros do domínio para facilitar aí a nossa construção, tá? Então quando x é menos 2, aqui nós temos o x e aqui nós temos o y, que é 2 elevado a x. Então quando x é menos 2, o nosso y vai ser 2 elevado a menos 2, de acordo com a propriedade, né? Como o expoente é negativo, isso vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, e isso é 1 sobre 4. Né? Então, a função aplicada em menos 2 vai resultar 1/4. Quando x é menos 1, nós temos aqui 2 elevado a menos 1, e isto é 1 sobre 2. Né? Já saiu direto aí. Quando x é 0, nós temos 2 elevado a 0, que é 1. Quando x é 1, nós temos 2 elevado a 1, que é 2. Quando x é 2, 2 ao quadrado, que é 4. Né? O 3 terá por imagem 2 ao cubo, que é igual a 8. Bom, depois de montar a tabela, pessoal, nós vamos ter que montar o nosso gráfico. Eu fiz da seguinte forma aqui. Eu coloquei uma unidade, cada quadradinho da lousa aqui representa uma unidade no eixo vertical, aqui no eixo Y, né? E na horizontal, cada 3 quadradinhos aqui representam uma unidade, ok? E com base nisso, nós vamos marcando os pontos aí. Então o menos 2 se associa com 1/4, né? Então o menos 2 está aqui, ele se associa com 1/4, né? Que é a quarta parte desse intervalinho aqui de tamanho 1. O menos 1 se associa com o meio, está aqui, este ponto. O 0, ele se associa com o 1. O 1 com o 2. O 2 com o 4. O 3 com o 8. Se nós tivéssemos feito o 4 aqui, ele se associaria com o 16. O 5 com o 32, né? Quer dizer, 2 elevado àquele valor. Então, o que a gente percebe aqui é que o crescimento é bastante rápido, né? Se nós fizermos, possivelmente num software computacional, calcularmos mais valores intermediários aqui, nós vamos tendo uma noção melhor de como é que é esse gráfico. Mas o que nós percebemos, pessoal, é que não é uma reta, né? Porque, veja, uma reta, ela acaba sempre tendo o mesmo crescimento na horizontal em relação à vertical, mas aqui na horizontal aumentamos uma unidade e aqui aumentamos uma. Aqui tudo bem. Aqui nós aumentamos uma unidade, mas aqui estamos aumentando unidades. Não é? Aqui nós aumentamos uma e aumentamos 5. Então quer dizer, para o mesmo aumento na horizontal, nós vamos tendo aumentos maiores na vertical. Né? E aqui na parte negativa, a coisa se inverte, né? Para um aumento de uma unidade, nós diminuímos apenas meia unidade aqui. Para um decréscimo aqui de mais uma unidade, nós diminuímos apenas 1/4 de unidade. Quer dizer, então aqui o crescimento é rápido. E aqui o decrescimento, né, o decréscimo é lento. Né? Então quer dizer, ele cresce rapidamente para cá, mas para cá ele decresce de maneira devagar, decresce lentamente. Né? Mas enfim, a gente percebe que não é uma reta. Se nós fizermos através de um computador, de uma planilha, calculando mais valores aqui, nós vamos tendo
uma noção, eventualmente utilizarmos ferramentas mais avançadas em matemática, nós vamos tendo uma noção desse gráfico mais precisa, e o fato é que ele vai sair, pessoal, uma curva mais ou menos nesta linha aqui, né? Ela vai fazendo assim, né? E ela vai tendo um crescimento desta forma, ok? Por outro lado, aqui, nós vamos tendo um decrescimento, né, um decréscimo mais lento. Ok? Então este é o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Note, pessoal, que esta parte negativa aqui, ela vai se aproximando do eixo x, mas ela nunca encosta, tá ok? Porque por menor que nós tomemos o valor de x aqui, o valor vai ficando cada vez menor aqui no y, mas nunca se anula de fato, né? Nunca nós teremos esse valor igual a zero. Eventualmente nós podemos pensar que ele é zero lá no menos infinito, no infinito à esquerda aqui, mas ele nunca de fato atingirá o valor zero. Quando nós temos em matemática, pessoal, uma reta, né, e aí temos uma curva que vai se aproximando daquela reta, se aproximando, e no infinito, no menos infinito no caso aqui, ela é aproximadamente esta reta, nós chamamos isso de assíntota, tá ok? Então, para este pedaço aqui, este eixo passa a ser o que nós chamamos de assíntota, né? Assíntota desta função aqui, né? Nós podemos ter assíntotas horizontais ou assíntotas verticais. Esse é um exemplo de assíntota horizontal. Assíntota vertical, pessoal, quando nós estudamos a função y igual a 1 sobre x, que nós comentamos quando nós falamos de grandezas inversamente proporcionais, que é aquela hipérbole, né, que ela tem aquele formato aqui, nós tínhamos aqui uma assíntota vertical e aqui uma assíntota horizontal, tá? Mas enfim, não vem muito ao caso aqui do nosso estudo. Então este é o formato aí do nosso gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Observe também o seguinte, que essa função ela passa pelo 1. Ela passa pelo 1 aqui, ok? Por quê? Porque 2 elevado a 0 é 1. Então ela vai se aproximando aqui e aqui ela vai crescendo de maneira muito rápida, né? Inclusive nós temos esse termo, né? Nós acabamos usando no dia a dia, né? Quando nós falamos que algo tem um crescimento exponencial, nós estamos querendo dizer que algo cresce muito rapidamente, cresce de maneira muito rápida mesmo, né? Então, por isso que nós usamos esse termo crescimento exponencial. A título de curiosidade, eu apaguei o gráfico que nós acabamos de fazer aqui e eu redesenhei, mas agora com a mesma escala nos dois eixos. Por que é interessante nós desenharmos assim também com a mesma escala nos dois eixos? Para nós entendermos o formato real do gráfico, tá? Então quando nós desenhamos com a mesma escala, aí sim nós temos uma representação real do formato do gráfico, né? Naquela situação, o que eu fiz? A cada um quadradinho aqui eu considerei 3. Com isso o gráfico acabou ficando um pouquinho mais aberto. Então na realidade, olhe como é o crescimento, é ainda maior do que nós tínhamos concluído, né? Então este é o crescimento real, né? Mas, pessoal, na verdade é o seguinte, né? Quando for pedido para vocês um esboço de um gráfico, é interessante nós trabalharmos como nós fizemos anteriormente, com escalas diferentes nos eixos, justamente para poder fazer um gráfico um pouquinho mais espaçado, né? E tem situações que realmente se torna impossível, aí pelo menos nós fazemos um desenho realmente com a mesma escala realmente nos dois eixos. Mas aqui eu quis fazer para vocês entenderem realmente como é que funciona esse gráfico, né? Então realmente faz jus aí a expressão crescimento exponencial. Olhe como o crescimento é grande. Então nessa situação aqui, tá? Então veja que as características gerais se mantêm, né? Ele passa pelo 1, né? Ele se aproxima muito desta reta que nós chamamos de assíntota, né? E aqui ele vai crescendo de uma maneira exponencial, né? Como o próprio nome aí da função já diz, tá ok? Mas enfim, quando for pedido para vocês fazerem um esboço de um gráfico de função exponencial, vocês não precisam fazer dessa forma. Podem fazer com escalas diferentes, né? Aliás, nós orientamos até isso aí, porque senão se torna às vezes um gráfico muito espremido, acaba não ilustrando muito bem para a questão do desenho, né?
Seria como num exercício de geometria, por exemplo, em que nós temos um triângulo, por exemplo, em que um dos ângulos é 1 grau. Né? Quer dizer, 1 grau, vocês já devem conhecer aí o ângulo de 1 grau, quer dizer, um ângulo muito pequenininho. Se nós fizermos o desenho efetivamente do ângulo de 1 grau, nós não vamos nem conseguir resolver o exercício, porque vai ficar tão espremido o ângulo, né? Que aí nós não vamos conseguir. Então, muitas vezes nós fazemos um desenho ali que o ângulo vai ser possivelmente até de 20 graus no desenho, mas para nós podemos visualizar. Então, muitas vezes nós queremos desenhar perfeitamente como é a realidade matemática, acaba inviabilizando uma resolução, né, até de um exercício. Bom, turma, aproveitando que nós trabalhamos com a função f de x igual a 2 elevado a x, vamos trabalhar agora com a função g de x igual a meio elevado a x. Agora, a nossa base ela está entre 0 e 1, né, que é aquele outro caso que nós comentamos aí. Né? O que será que vai acontecer com o gráfico? Construir a tabela com os mesmos valores, mas agora nós temos y igual a meio elevado a x. Então vamos lá. Meio elevado a menos 2, ora, como o expoente é negativo, nós vamos ter que isto aqui vai ser o inverso deste valor elevado ao quadrado. Portanto, aqui vai ser o quê? 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tá? Aqui vamos ter meio elevado a menos 1. Né? Então nós temos o inverso de meio, né? Que é 2, a primeira, que é 2. Tá? Agora com zero aqui, meio elevado a zero, que dá 1. Né? Meio elevado à primeira vai dar meio mesmo. Meio elevado ao quadrado vai dar 1/4. Né? Porque esse quadrado ele acaba distribuindo para o 1 e para o 2. Né? E meio elevado à terceira vai dar o quê? 1/8, né? Porque aí o 3 fica como expoente do 1 e do 2, né? 1/8. Agora com esses valores vamos construir o nosso gráfico. Bom, pessoal, fiz o desenho aqui do nosso eixo cartesiano e eu adotei a mesma escala da outra situação. Um quadradinho aqui representa uma unidade e 3 aqui representam uma unidade, né? Para nós alongarmos um pouquinho esse gráfico, não ficar tão difícil para desenharmos. Mas depois eu vou fazer o desenho real, como eu fiz na outra situação. Bom, então aqui nós temos o menos 2, ele se associa com o 4. Então nós temos aqui o menos 2 se associando com o 4. O menos 1 se associa com o 2. O 0 se associa com o 1. Então está aqui o 0 se associando com o 1. Aí o 1 se associa com o meio. Então está aqui o 1 se associa com o meio. O 2 se associa com 1/4, que é a metade de meio. Tá aqui. O 3, ele se associa com 1/8, né? Que seria metade de 1/4. Então ele vai espremendo aqui. Não vou nem desenhar muito com rigor aqui, né? Porque é bem próximo aqui de baixo mesmo. Né? Então nós temos essa situação. Aqui seria interessante, pessoal, nós desenharmos aqui para trás o menos 3. Né? O menos 3... Seguindo essa lógica aqui, ele será meio elevado a menos 3, que vai ser 2 ao cubo, que é 8. Né? Então, o menos 3 é que vai se associar ao 8. Então, está aqui, esse ponto. E agora nós percebemos que é a mesma relação, pessoal. É como se fosse exatamente o mesmo gráfico que nós trabalhamos aí, mas refletido em relação ao eixo Y, né? Enfim, então nós vamos ter esse formato aproximadamente aqui. Veja que é bem parecido com o caso em que a base é maior do que 1, mas em vez de crescer para a direita, ele decresce para a direita e ele vai crescendo para a esquerda. É exatamente aquele gráfico, mas é refletido, né? Refletido em relação ao eixo Y. Note aqui também que esse gráfico passa pelo 1, né? Ele decresce mais rapidamente pela esquerda e ele decresce mais lentamente pela direita. Né? Quer dizer, exatamente simétrico ao anterior aí, né? Bom, agora eu vou apagar esse gráfico e vou refazer para vocês, mas com a mesma escala para nós podermos visualizar melhor isso aí. Bom, aqui está o formato real desse gráfico, né? Também
bastante semelhante aí, adotando a mesma escala nos dois eixos, né? Mas simétrico em relação ao 2 elevado a x. Um outro detalhe, pessoal, como no caso do 2 elevado a x, né? Nós temos aí uma assíntota aqui também no eixo x, tá ok? Agora nós vamos, pessoal, com base nesses gráficos que nós construímos aqui, comentar algumas propriedades que vão ser gerais aí, tá bom? Bom, turma, esse é o resumo que nós trabalhamos na aula de hoje aí. Nós temos uma função exponencial, né? Associa a cada x real o valor a elevado a x. Se o valor a, que é a base, estiver entre 0 e 1, então o gráfico ele tem este formato, passando aqui pelo 1, né? E algumas observações que nós temos aqui é o seguinte: aqui nós temos uma função que é decrescente, porque à medida que o x cresce, o y decresce. Ela é injetora, né? Por quê? Porque quando nós tomamos valores de x diferentes, nós temos imagens diferentes. Ela tem uma assíntota em x, porque quando este gráfico vai crescendo indefinidamente, ele se aproxima cada vez mais desta reta, ok? É uma função que é sempre positiva, ou seja, para todo x, o f de x, o y, né? Ele vai ser sempre positivo, ou seja, essa função nunca cruza esse eixo x aqui, tá ok? Poderia ocorrer de ser uma assíntota e ainda assim cruzar, né? Por exemplo, se nós tivermos uma situação desse tipo, né? Uma reta assim e uma função que vai fazendo isso aqui, vai se aproximando dessa reta, ainda assim nós temos uma assíntota aqui nesta reta, né? Mas aqui nós temos uma assíntota que não toca, né? A curva, tá ok? Sempre positiva e passa pelo 0, 1, passa por esse ponto aqui, tá? E aqui, quando a nossa base é maior do que 1, que nós fizemos no caso 2 elevado a x, e aqui meio elevado a x, então nós temos uma função que é crescente, né? Ela é injetora também, tem também uma assíntota em x, mas aí nós temos que ir por menos infinito aqui. Ela é sempre positiva também, a função, e ela passa também pelo 0, 1. Então, veja, esse é o formato básico. Aí o que vai acontecer? Conforme este a for variando, aí esta função ela vai ser mais para cima aqui, né? Ela vai ser mais espremida, mais aberta, né? Ela vai poder ser mais aberta. Aqui também ela vai poder ser mais aberta ou um crescimento mais rápido, mas sempre passando pelo 1. E passando pelo 1 desde que seja desta forma, né? A elevado a x. Se for uma transformação, como nós exemplificamos no início da aula, aí nós não vamos passar necessariamente pelo 1, né? Então, isso que fique bem claro, né? Passa pelo 1 desde que nós tenhamos especificamente esta forma aqui, tá? Esta é a forma geral, então, da função exponencial, tá ok? Então, essas são as informações básicas que vocês vão precisar. Bom, importante nós ressaltarmos aqui, pessoal, que essas observações nós fizemos aí, nós trabalhamos com o exemplo em que o a igual a 2 ou a igual a meio, né? Mas se nós trabalharmos com a maior do que 1 qualquer, as conclusões serão as mesmas, né? Então vai ser sempre uma função que tem essas propriedades. E se nós trabalhamos com um a entre 0 e 1 qualquer, também as conclusões serão essas, tá bom? A gente apenas está generalizando a partir do exemplo que nós trabalhamos, mas vale em geral isso aqui. Para nós finalizarmos, pessoal, eu gostaria de umas observações sobre o exemplo que nós trabalhamos, né? Nós fizemos y igual a 2 elevado a x e ocorreu aqui um gráfico aproximadamente igual a isso aqui. E meio elevado a x, aproximadamente este aqui, tá ok? Bom, notem, pessoal, que essa simetria, nós percebemos isso aí quando nós desenhamos. Mas observem que essa simetria ela não é à toa que ocorre essa simetria. Por quê? Olha o que acontece com meio elevado a x, pessoal. Quando nós pensamos em meio elevado a x, note que meio é 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Portanto, nós temos 2 elevado a menos 1 elevado a x. Ou seja, nós temos 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x. Agora, comparem 2 elevado a menos x com 2 elevado a x. O que nós fizemos? Nós tomamos o oposto de x. Ora, nós estudamos na nossa aula de transformações e funções que quando nós tomamos o oposto de x, nós refletimos, né, este gráfico em relação ao eixo y. Nós fazemos uma rotação, na verdade, em relação ao eixo y. Né? Vocês podem se perguntar, mas quando nós estudamos o módulo, não é quando nós aplicamos o módulo em x que nós fazemos isso? Não.
O módulo em x nós apenas refletimos a parte positiva, né? A parte positiva fica do mesmo jeito, e aí a parte negativa é que vai ficar daquela forma, né? Agora, quando nós fizermos o oposto de x, nós acabamos rodando, né? Então vamos imaginar este gráfico 2 elevado a x, se nós rodarmos esse gráfico, esta parte aqui, este pedaço, ele vem para cá, e este pedaço veio para cá, né? Então é exatamente a rotação que nós fizemos aí. Quer dizer, rotacionar em relação ao eixo y é exatamente nós tomarmos o oposto de x, né? Então, em geral, se nós temos a função a elevado a x e a função 1 sobre a elevado a x, elas são simétricas em relação ao eixo y, exatamente por essa propriedade aqui, nós podemos observar aqui, tá bom? Então, vejam como todo aquele conhecimento que nós adquirimos aí com transformações e funções, ele se mostra útil em diversas situações, tá bom? Então, pessoal, na aula que vem pretendo trazer aí mais exemplos de gráficos e funções exponenciais para nós fortalecermos bem esse conteúdo aqui e podermos caminhar com os outros assuntos aí referentes à função exponencial, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!